Então vamos, nesse momento, aqueles que se sentirem confortáveis, fechar os nossos olhos físicos para que possamos conseguir ficar mais acessíveis às intuições recebidas do plano maior, daqueles amigos espirituais que nos acompanham sempre, dos mentores desta casa que estão sempre apostos a orientar os doutrinadores, os trabalhadores, aqueles que estão aqui diariamente para trabalhar na seara de Jesus. E é pedindo a esse querido mestre, que sempre está ao nosso lado, nos apoiando, nos auxiliando, nos fortalecendo, que agradecemos por conseguirmos chegar até aqui para receber as orientações que nós necessitamos para conduzir a nossa vida física neste plano terrestre. Mas que nós não nos esqueçamos da nossa condição de estadia temporária neste plano, para que quando consigamos perceber a necessidade de retornar ao plano, ao nosso lar, que o nosso lar verdadeiro, que nós estejamos preparados para isso. E é assim que esta casa se propõe a auxiliar, a acolher, a consolar e a atender a todos aqueles que aqui chegam, sejam encarnados ou desencarnados. E, mais uma vez, agradecidos e preparados para recebermos as orientações da noite, é que pedimos a permissão ao patrono desta casa, Sebastião Marte, a Jesus, nosso querido mestre, e principalmente a Deus, nosso Criador, permissão para dar por iniciado os trabalhos da noite de hoje, que assim seja. Graças a Deus. Tá bom, só isso. Quer que acende aqui? Atrás? Não. Você que manda. Hoje o nosso irmão Sivaldo vai fazer as reflexões da noite de hoje. Sobre Brilhe a vossa luz, é o tema da noite. Almas queridas, boa noite. O pessoal lá do fundo me ouve bem? Alto, claro e sem ruído? A nossa felicidade, mais uma vez, estar aqui, participando desse momento. E tive um presente hoje fantástico. O nosso presidente disse que quando ele terminar aqui, ele vai me dar 2 presentes. É um menino bom esse presidente, né? Que bom. Mas, deixa eu fazer aqui, só para a gente dar uma alinhada no nosso entendimento. Tem alguém aqui que não é espírita e não conhece as obras espíritas, principalmente as de Francisco Cândido Xavier? Fica mais fácil, então, a nossa fala. Nós, nos próximos minutos, falaremos aqui sobre a coleção Fonte Viva. Lá dos idos de 1949, o nosso querido Emmanuel, mentor de Chico Xavier, trouxe a lume durante 15 anos 5 obras. E o objetivo dessa obra é pegar um pequeno extrato do Novo Testamento, que basicamente trata da obra de Jesus, da sua estada entre nós, e aí Emmanuel utiliza esse extrato para fazer uma reflexão sobre aquilo que está sendo dito, sempre procurando fazer com que nós tenhamos a capacidade de entender de uma forma muito simples e transparente a promessa de Jesus, de que seria o nosso Consolador prometido, acima de tudo, porque através dele os seus mensageiros trariam a capacidade de elucidar os seus ensinamentos entre nós. Mas essa obra busca também fazer com que, como que se fossem pílulas diárias desse remédio chamado força de vontade, e acima de tudo a nossa persistência em nos tornarmos não só apenas aquelas criaturas que buscam gostar
da palavra de Jesus, mas procuram vivenciá-la no seu dia a dia. Então, essa coleção Fonte Viva, ela tem, a primeira obra foi o livro Caminho, Verdade e Vida. Depois nós temos o livro Pão Nosso, que inclusive no ano de 2015 foi premiado nos Estados Unidos como a obra mais completa no pensamento cristão, porque ela foi também traduzida para o inglês. E nós vamos falar especificamente sobre o livro Vinha de Luz. Depois nós temos o Fonte Viva, que inclusive dá nome à obra, e depois Palavras de Vida Eterna. Então, durante 15 anos, o nosso querido Emmanuel, na parceria mediúnica com o nosso Chico, trouxe essas reflexões para que nós pudéssemos ter a possibilidade de, diariamente, termos essas orientações para o nosso bem viver. Cada uma dessas obras, elas têm todos o mesmo formato. Então, um extrato evangélico do Novo Testamento, a explicação de Emmanuel. E todos os livros têm 180 capítulos. Então, geralmente são 2 páginas pequenas, mas cheias de uma riqueza muito grande de, acima de tudo, incentivos para que nós possamos entender o processo de estar aqui nessa abençoada terra, sendo abençoados por Deus e podendo nós mesmos fazer com que as nossas vivências equivocadas nas existências pretéritas possam se transformar através dessa constância no bem, na prática da amorosidade, do perdão, fazer com que esses nossos erros se transformem em possibilidades para que esse mundo novo, que nós já estamos a adentrar nele, o mundo em regeneração, que receberá aquelas pessoas que tiverem na sua vivência a amorosidade recomendada por Jesus. Aqueles que não têm, recomendo a aquisição dessas obras, inclusive aqui na nossa livraria, nós temos ela. E é muito importante, não só para a gente levantar, depois da nossa prece inicial, dar uma olhadinha nela, mas, sobretudo, utilizá-la para a abertura inicial do nosso Evangelho no lar, para a nossa reunião de família, de um modo geral, na reflexão do Evangelho. E nós, aqui nos nossos trabalhos mediúnicos da casa, nós sempre gostamos de, antes do início do trabalho, fazer a leitura de uma dessas mensagens. Mas vamos só lembrar por que, que Emmanuel intitulou no livro Vinha de Luz, no prefácio, que foi no dia 25 de novembro de 1949, ele colocou então: brilhe a vossa luz. Só para a gente lembrar, Emmanuel, no livro Há 2000 anos, era o senador Públio Lentulus, romano, que tinha as suas convicções mundanas e que teve a possibilidade, através da sua esposa Lívia, que as suas criadas falaram sobre Jesus, e ela começou então a beber naquela fonte de amorosidade, e teve tanta fé que inclusive a sua filha Flávia, que foi acometida por uma doença incurável à época, Jesus, ao impor as mãos sobre essa criatura, aliás, nem impôs as mãos, a fé de Lívia era tão grande que ele disse a ela que ela, quando chegasse em casa, encontraria a filha curada. E assim foi feito. Mas o senador tinha uma dificuldade muito grande de aceitar, ele, um romano, de que um simples carpinteiro pudesse ser depositário de tantas possibilidades. E ele ficava então entre o seu lado consciencial, de que como poderia um homem produzir uma cura sem ali estar, e como poderia os deuses romanos, naquela sua capacidade e vastidão, não conseguirem isso. Mas o certo é que numa dessas oportunidades ele encontrou com Jesus ali às margens do lago de Genezaré, numa memorável tarde, quando, ao cruzar com Jesus, que estava sozinho nessa oportunidade, o senador foi tocado
pela amorosidade de Jesus, que sem perceber ele se ajoelhou perante o mestre. E o mestre aconselha-o que levante. E depois de um breve colóquio, o mestre viu que naquele peito tinha um coração bom, mas que ainda era eivado de orgulho. E aí, Jesus então dá a possibilidade de Públio entrar para um mundo novo. Então, uma frase célebre dita por Jesus: senador, se quiseres, ainda hoje podereis entrar na vida, ou então aguardar pela consumação dos séculos. Nós vamos precisar dessa frase para concluir a nossa fala. Guardem ela aí. O certo é que ele escolheu, infelizmente, a consumação dos séculos. E foram muitas encarnações, então, que o nosso senador Públio Lentulus teve que experimentar até se transformar nesse servidor de Jesus, que buscou, então, acima de tudo, fazer com que essa coleção Fonte Viva tivesse a capacidade de sempre trazer, na palavra de Jesus ou nos seus mais próximos, como Paulo, a possibilidade de nós reformarmos as nossas vivências. Então, essa é a conceituação. Mas o certo é que vinha de luz. Para a gente introduzir bem o tema e entender bem, esse título é muito sugestivo, porque vinha, naquela época era muito comum, né, as videiras, que nada mais era do que uma grande árvore que, o nosso vice-presidente aqui é plantador de uva, aqui, o homem aqui, sabe que para que você possa ter bons cachos de uva, você tem que cuidar da uva. Então, esse vinha de luz faz, sobretudo, Emmanuel, a citação com que nós cuidemos desse corpo que Deus nos deu como possibilidade, fazendo com que, para que ele produza os bons frutos, para glorificar o Criador, nós tenhamos a capacidade, então, de bem cuidar deles. E nesse prefácio do livro Vinha de Luz, Emmanuel começa tipificando o tipo de pessoas que existem. Ele fala daqueles que se coitadizam, né? Daquelas pessoas que se colocam numa condição de sofrimento que na realidade não existe. Então são criaturas que não se preocupam em alcançar a felicidade com as coisas que Deus lhe colocou ou com os legados que lhes são possíveis. Elas buscam a felicidade naquilo que lhes falta. E muitas são as criaturas que infelizmente nós conhecemos desse jeito, que não vê aquilo que tem, mas está aí a implorar aquilo que lhe falta. Dentre essas coisas que lhe faltam, muitas delas são exatamente o motivo da perdição delas. Fala também, Emmanuel, aqui nessa citação das pessoas, aqueles que buscam ler diversas obras, diversos livros, para fazer com que esse seu conhecimento possa ser motivo de contendas, ou seja, discussões inúteis, que não fazem senão, muitas vezes, com que a soberba desses que discutem possa sobrepujar os seus irmãos de humanidade. Fala também, Emmanuel, daqueles que buscam, acima de tudo, ironizar o seu próximo, a fazer com que a sua vivência sempre seja sempre voltada para fazer com que o sarcasmo, a gozação, possa sempre ter os seus irmãos de humanidade, aqueles que estão mais próximos, sendo vítimas das suas zombarias. O nosso Emmanuel também fala que muitos de nós nos utilizamos do nosso poder da fala, não para esclarecer ou consolar, mas para emitir pesados julgamentos com relação aos nossos irmãos em humanidade. E aqui ele coloca de uma forma muito clara que nós deveríamos sempre estar atentos àquilo que Jesus nos recomendou, para ter uma vida de observância. Porque dizia o mestre que nós conseguimos ver o argueiro no olho do outro, mas não vemos a trave que está dentro do nosso próprio olho.
nos dando então esse entendimento de que muitos de nós temos a incapacidade de entender que essa criatura que caminha comigo no ambiente doméstico, no ambiente do trabalho, na vida social, nada mais são do que as criaturas que eu necessito essa convivência, porque eu tenho alguns débitos, e muitos deles, com as suas atitudes, são os nossos verdadeiros professores da vida. Então são pessoas às quais eu tenho sim que entender que, como eu também sou portador de diversos erros no meu viver, essas pessoas, como seres humanos, também assim são. E ao estarmos habitando num planeta ainda basicamente de terceira dimensão, nós temos, na esmagadora maioria dos seres viventes em humanidade, criaturas que ainda são imperfeitas. E essas imperfeições, embora nós tenhamos um modelo, e Emmanuel sempre traz isso de forma muito clara, embora nós tenhamos um modelo, Jesus, ele fez com que a sua vivência fosse, acima de tudo, dedicada àqueles 2 mandamentos que ele resumiu todos os profetas e os livros daqueles que os precederam. Quer endereçar ao nosso Pai de bondade e misericórdia infinita o maior dos nossos amores e fazer com que a extensão desse amor nós tivéssemos também ao alcance de todas as criaturas que caminham conosco. Porque muitas vezes aquele que é o nosso inimigo de hoje foi exatamente aquele amigo de ontem com os quais nós não conseguimos ter uma convivência fraterna. E muitos de nós, nessa incapacidade de entender, nesses julgamentos, não entendemos que talvez uma das dificuldades maiores que o ser humano experimente é a incapacidade de perdoar. E essa incapacidade de perdoar, até nisso Jesus foi muito cuidadoso. Porque não nos esqueçamos que ele foi o justo por excelência, que procurou fazer com que os seus 3 anos de vida pública fosse o testemunho de tudo aquilo que os que o precederam, como Moisés, como vários outros profetas, palmilharam essa estrada, colocando de forma paulatina, ou seja, de par e passo esses ensinamentos, até com que ele tivesse capacidade de viver em 3 anos da terra apenas tudo aquilo que ele nos trazia. E o que mais toca, sobretudo, o ser humano, pelo menos aquele que mais deveria tocar o ser humano, principalmente para nós que gostamos de fazer os julgamentos aos nossos semelhantes, seria aqueles verdadeiros instantes em que envergava o fardo carnal e, reunindo as suas forças derradeiras, tentou fazer com que a sua fronte erguesse aos céus naquela frase totalmente envolvida de amorosidade: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. E nesse contexto, Emmanuel foi muito feliz na escolha dessa fala, Brilha a vossa luz, porque ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 16. E o capítulo 5 de Mateus, como nós sabemos, ele traz uma alusão toda própria, na visão de Mateus, do Sermão da Montanha. Porque, sem sombra de dúvida, na fala de Gandhi, quando certa feita perguntaram qual seria a melhor religião, e ele fez uma definição que realmente nos toca, porque ele era hindu, ele não era cristão. Mas ele disse o seguinte: se perdessem todos os tratados de religiosidade da terra e sobrasse apenas o Sermão da Montanha, seria a possibilidade do homem e da mulher da terra experimentar a felicidade já enquanto encarnados. E nesse ponto
quando Emmanuel fala que na visão crística, porque se ele tem a certeza de que das ovelhas que o Pai lhe confiou, todas elas serão redimidas. Então cabe a cada um de nós nessa reflexão entender que esse brilha a vossa luz é fazer com que essa missão que o Cristo de Deus recebeu sobre os seus ombros de nos tutelar, então que nós tenhamos a consciência da necessidade de nós não atrapalharmos a obra de Jesus. E ele comenta mais, quando ele começa, Emmanuel, a fazer a lapidação desse brilho. E eu gostaria de acrescentar aqui, eu não tenho licença poética para isso, mas numa visão de esclarecimento, que uma das criaturas que nós sabemos que a luz dele brilhou a muitos, que é o nosso Francisco Cândido Xavier, que pegou nas vidas que a misericórdia de Deus lhe concedeu a fazer-se sempre um instrumento a serviço de Deus e a serviço de Jesus. E que nessa última, como Francisco Cândido Xavier, ele fez com que todos os sofrimentos do mundo que ele suportou, através de uma cegueira prematura, através de um nascimento de uma família desprovida de possibilidades, ou pelo menos carente delas, de ter na sua infância e juventude a necessidade de, desde os 9 de idade, de trabalhar para prover o sustento dos seus, de experimentar uma cegueira prematura, de ter a possibilidade de fazer com que a sua vida fosse um testemunho de amor. Dizia o nosso querido Chico que quando a nossa querida Marlene Nobre, que era presidente da Federação da União Médica Espírita do Estado de São Paulo, ela fez uma pergunta para ele: Chico, o que te faz ficar triste? E ele abaixou a cabeça, ela refez a pergunta, e ela pensou que ele não tinha entendido. Chico, alguma coisa na sua vida te traz algum descontentamento? E ele, com aquele olho amoroso dele, disse: minha irmã, o dia que na minha prece em agradecimento a Deus por mais uma jornada, eu não encontro motivos de ter ajudado os meus irmãos, eu ajoelho, choro e peço perdão a Deus por não ter conseguido ser útil. Então, o Chico fez com que essa sua luz, através da lapidação de si mesmo num corpo frágil, que experimentou também algumas ites e oses, angina e outras tantas, alguns infartos, algumas coisas mais, mas nunca foi a debilidade do seu corpo físico impeditivo para que muitas vezes ele trabalhasse até às madrugadas, fazendo com que, através das cartas consoladoras, pessoas que experimentavam a falta dos seus tivessem a capacidade de, em trazendo uma mensagem fraterna, encherem-se de esperança na continuidade da vida e, sobretudo, conseguirem fazer com que essa dor fosse um estímulo para as suas vidas, na certeza que o Pai Celestial lhes proveria num instante futuro a possibilidade do convívio com seus entes queridos. E o nosso querido Chico, não foram poucas as pessoas que, ao se aproximarem dele, sentiam-se envolvidos por energias e emoções diversas, algumas delas indo até
as lágrimas. Como o nosso querido Emmanuel traz nesse prefácio, ele também faz uma alusão ao candeeiro, né? Que é aquele instrumento que só nós que viemos da roça, né, presidente, sabemos que o candeeiro, para se iluminar, ele tem que consumir o seu próprio óleo. Mas depois diz Emmanuel que a lâmpada já tem que fazer com que a energia que vem até ela possa fazer com que ela tenha a capacidade de iluminar. Mas aí ele diz que nós deveríamos fazer com que essa força que o Pai Celestial nos empresta através da vida tivesse a capacidade de fazer com que nós tivéssemos sim o compromisso de entender que esse dom da vida deve ser bem apresentado, deve ser bem aproveitado por nós, no sentido de entender que através de pensamentos sadios, através de palavras sãs e através de ações úteis, nós podemos sim fazer com que a nossa luz, por menor que seja, tenha a capacidade de iluminar a nossa própria caminhada, para que nós não caiamos nas chamadas armadilhas de lobo. E mais que isso, fazer com que a nossa luz, por pequena que seja, empreste àqueles nossos irmãos que convivem nas suas trevas interiores, também possam divisar a luz. E esse é um aspecto interessantíssimo. E nós utilizamos, inclusive, aqui, para a nossa abençoada casa que nos alberga nessa noite, que busca, desde a sua fundação, fazer com que a reflexão do Evangelho de Jesus nos dê a necessária coragem de iluminar-nos, a fim de que nós possamos caminhar em agradecimento a essa grande possibilidade chamada vida. Mas é certo também que nós temos aqui um trabalho fraterno de desobsessão, e desobsessão no entendimento trazido por Kardec nada mais é do que a insistente influência de um espírito que ainda não consegue caminhar na luz, que só se dá em nós pela invigilância dos nossos pensamentos, das nossas palavras e principalmente pelas nossas ações cotidianas. E lembrando que muitas vezes nós mesmos é que somos os criadores do nosso próprio infortúnio. E nesse ponto, a gente sempre convida, quando nós recebemos as pessoas que vêm até nós procurar-nos para esse trabalho de desobsessão, a dar-lhes o entendimento de que a sintonia que nós oferecemos é que permite que essas criaturas que ainda não têm o esclarecimento e a iluminação se achegarem até nós. E esse convite, então, para não só ler a obra de Jesus, mas fazer com que essa reflexão seja um forte estímulo para que nós mudemos os nossos pensamentos. E é fácil entender isso, porque tem hora que a gente tem um pensamento tão ruim, né? Você está um pouco desviado do bem, tem um pensamento tão ruim, e só acontece esse pensamento porque nós temos, então, através da sintonia, a possibilidade de oferecer a essas mentes desencarnadas esses pensamentos. E muitos de nós pegamos esses pensamentos e conseguimos a nos contextualizar de uma forma tão negativa. Nós começamos então a apontar em nós mesmos, depois da sugestão desses irmãos desencarnados, motivos para que nós nos condenemos pelas nossas vivências. E muitas vezes essa desobsessão chega às portas de uma depressão em que nós próprios vamos apagando a luz que Jesus quer que nós coloquemos para brilhar. Então esse ponto interessantíssimo é de entender que essa proposta que Emmanuel traz através
do nosso querido Mestre Jesus, que aquela época, então, ali na sua pregação do Sermão da Montanha, queria fazer com que aqueles corações fossem tocados para o entendimento que a proposta dele era muito mais factível do que a proposta da humanidade até então. Porque muitos daqueles ali viviam no ódio aos seus inimigos. Lembramos que naquela época os judeus estavam há mais de 40 anos sob o jugo de Roma. Mas Jesus escandalizou-os naquela primeira oportunidade de pregação pública, no Sermão da Montanha, quando nos disse que nós deveríamos amar os nossos inimigos. Então ele procurava na sua proposta fazer com que nós entendêssemos que existia um caminho mais fácil. Porque quanto mais nós estivermos entregues às nossas ilusões do mundo, mais estaremos sujeitos então à influência desses nossos irmãos menos felizes e principalmente na influência de nós mesmos. Porque não tenhamos dúvidas, nessa proposta de Jesus para que nós tenhamos na capacidade de amar e de perdoar os nossos objetivos de vida, e quanto mais nós nos arredamos dele, mais a nossa luz se apaga. Porque muitos de nós nessas vivências, quando somos ofendidos pelos nossos irmãos em humanidade, não temos a capacidade de entender que muitas vezes os nossos atos, pensamentos e palavras são muito mais maléficos do que esses que nos atingem. Então essa é uma proposta de fala interessante. E o que Jesus trazia como possibilidade futura é exatamente o seguinte: o ódio nada mais é do que o encontro marcado para o futuro. Porque esse que experimenta o meu ódio hoje, nada mais é aquele que, se a misericórdia divina conceder essa oportunidade, porque muitos sabemos que nessa fase de migração dos espíritos que não têm ainda a sua identificação com essa amorosidade recomendada por Jesus, serão sim, no final desse ciclo, levados a habitar outros planetas, porque no próprio Evangelho de Mateus o Cristo fala, né, que o pranto e ranger de dentes será um quadro tímido do sofrimento que essas almas experimentarão. Mas isso não é porque Deus vai nos abandonar, não, nós teremos que fazer o recomeço em piores condições, e muitas vezes os nossos ódios farão com que nós estejamos com essas pessoas nessas condições tão ruins. Porque o ódio é o veneno que eu bebo para que o outro seja atingido. E o perdão nada mais é do que a algema que nós mesmos temos a capacidade de nos distanciar desses ódios. Porque a criatura que eu tenho hoje que perdoar, e que perdoa de coração, ele não estará livre de fazer a reparação daquele mal que ele me provocou. Ele vai ter que repará-lo, mas ele vai ter que repará-lo sem a necessidade da minha presença, porque eu já não tenho mais nada com ele, eu o perdoei. E aí nós temos também, nessa amorosidade recomendada por Jesus, para que essa luz possa brilhar, a nossa casa busca sempre dar as oportunidades. Graças a Deus nós temos aqui várias obras sociais, entre elas aqui o Bazar Fraterno, nós temos aqui a Sopa Fraterna, nós temos aqui a confecção dos nossos enxovais para os nossos bebês ainda por nascer. Nós temos a festa junina que, emprestando ali não só a doação de um pertence, mas o seu trabalho, fará com que aquele seu desprendimento redunde numa quantidade de recursos que nós utilizaremos para a implantação dos nossos assistidos, das nossas crianças e os nossos idosos. Então, são coisas que faz com que essa amorosidade recomendada por Jesus tenha
sido executada por nós mesmos. Mas eu sempre, e me desculpem falar em primeira pessoa, gosto de, nessas minhas falas, tentar emprestar ao ouvinte não nenhum tipo de ameaça para a nossa vivência futura. Não é esse o propósito. O propósito é exatamente entender que nós estamos, como disse André Luiz, na vivência da melhor de todas as encarnações. Porque nós já temos o conhecimento inicial da mensagem de Jesus. Nós já sabemos o que estará preparado para as criaturas que viverão no futuro próximo, no planeta em regeneração, onde as dores, os sofrimentos superlativos não existirão. Então nós temos que, a partir de hoje, começar a fazer com que a amorosidade recomendada por Jesus faça parte do nosso cotidiano através dos nossos pensamentos sadios. Que esses pensamentos possam nos levar sempre a dar palavras de edificação, não só nossa, mas daqueles que estão a caminho conosco. Saber, muitas vezes, na possibilidade de externar um julgamento, calar a voz e pedir amorosamente por esses que ainda caminham na estrada do erro e do equívoco. Então essa, acima de tudo, é a vivência que nós estamos aqui eivados de possibilidades, de fazer com que essa luz que todos nós carregamos possa ser cada vez mais abastecida pelos nossos propósitos da vivência na seara crística, e fazer com que nós, não apenas nós, sejamos depositários dessas grandes possibilidades de fazer o bem, de ser um testemunho vivo dessa proposta daqueles que vivem de acordo com o ensinamento de Jesus. E nós falamos que aquela frase dita por Jesus deveria ser útil no final da nossa fala. Então, naquele quadro do senador, naquele momento em que vacilava entre a possibilidade da vivência do Evangelho e os sentimentos do homem do mundo, quando Jesus perguntou: senador, se quiseres, ainda hoje poderás entrar na vida, ou então aguardar a consumação dos séculos. Pelos sofrimentos experimentados por Públio, nós temos a capacidade já de discernir se já temos a condição de atender ao chamamento crístico ou de esperar a consumação dos séculos, sabendo de antemão que essa consumação não virá sem muitos sofrimentos. Que brilhe a nossa luz. Agradecemos ao Sivaldo trazer para nós essas reflexões e que nós consigamos sair daqui e levar junto conosco essas palavras que realmente nos fazem pensar naquilo que, a forma como nós nos conduzimos nos nossos dias, a forma como nós tratamos aqueles com quem convivemos. E obrigada. Que nós possamos, então, envolvidos pelos benfeitores espirituais que chegam até nós, mentalizar a figura de Jesus de Nazaré, Ele que é a luz do mundo, esperança de todos nós. Senhor, muito temos a te pedir, quando deveríamos muito te agradecer pelas bênçãos que nos destes.
mas fortalece a nossa pequenez. Permite que cada vez mais tenhamos a capacidade de julgar a nós próprios. E que o vosso modelo seja cada vez mais utilizados para os nossos viveres. Dá, Senhor, a cada um de nós aquilo que viemos buscar nessa noite. Não de acordo com a nossa capacidade de merecimento, mas de acordo com a bondade e misericórdia do nosso Pai Celestial. Que essa paz que aqui experimentamos possa também ser distribuída com todos aqueles que habitam conosco. Permita, Senhor, que os medianeiros de boa vontade que nos infundirão o passe sejam depositários das energias vindas dos hospitais do espaço, dos laboratórios siderais da nossa mãe natureza próxima. E que a água seja fluidificada com remédio que cura o corpo e equilibra o nosso espírito. E é com a oração que um dia nos ensinaste, Senhor, que nós agradecemos por mais essa oportunidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, na medida em que perdoamos os que nos ofendem. E não nos deixeis cair entregue às tentações do mundo, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus.